O que acontece quando uma câmera registra algo que nunca deveríamos ver? O que ocorre quando nossos olhos captam a verdade oculta de um mundo enigmático? Algumas coisas permanecem sem explicação. Alguns encontros desafiam toda a lógica. Desde figuras misteriosas à espreita na escuridão até criaturas que não deveriam existir, esses momentos questionam tudo o que conhecemos sobre a realidade. Fique atento, porque agora você verá alguns dos encontros mais inquietantes já capturados em vídeo. Em uma rua escura e quase deserta, um homem percebeu que estava sendo seguido. Mas não por uma pessoa. A criatura era enorme, coberta por longos fios que lembravam pernas de aranha, mas não era uma aranha. Ela se movia rapidamente, e a cada passo, um som de clique ecoava no silêncio da noite. Por um momento, o homem ficou paralisado pelo medo, sem saber o que fazer. Mas então, ele conseguiu escapar. Ele começou a correr, seu coração disparado, enquanto tentava se afastar daquela coisa. Cada passo era um desespero para escapar, mas o destino desse homem permanece um mistério. Só podemos torcer para que ele tenha conseguido sair dessa com segurança. Esse vídeo se torna mais uma prova do motivo pelo qual sempre ouvimos os mais velhos nos alertarem e nunca ande sozinho à noite. Tarde da noite, em uma estrada silenciosa, outro homem caminhava tranquilamente quando algo inesperado aconteceu. De repente, um galho quebrou na escuridão da floresta. O som cortou o silêncio da noite, fazendo o homem parar imediatamente e olhar ao redor. Com o coração acelerado, ele se aproximou da luz mais próxima e tentou enxergar através das árvores. Foi então que ele viu dois olhos brilhantes encarando-o na escuridão. Mas aquilo não era normal. Ele percebeu que estava diante de algo que não deveria existir, uma criatura com a pele pálida e distorcida. Um andarilho da noite. Um ser conhecido por mudar de forma sem aviso. Antes que ele pudesse reagir, a criatura caiu no chão e... A criatura começou a rastejar em sua direção rápida, agressiva, assustadora. Um rastejador pálido, como muitos o chamam. E esse não foi o único avistamento. Dessa vez, algo semelhante foi visto dentro de um asilo abandonado. Um grupo de amigos decidiu explorar o local, um lugar envolto em mistérios e rumores há anos. Dizem que uma criatura selvagem habita aquele prédio, atacando qualquer um que se aproxime. Mas algumas pessoas se recusam a acreditar e até que seja tarde demais. Alguns aprendem da pior maneira. Assim que entraram no asilo abandonado, a criatura estava lá, esperando. Ela veio direto para eles. E o destino daqueles jovens? Ninguém sabe ao certo até hoje. Agora, prepare-se para mais um encontro aterrorizante. Um grupo de amigos dirigia tranquilamente quando, do nada, um homem completamente nu apareceu no meio da estrada. De repente, o homem começou a correr atrás do carro deles. Assustados, eles viraram o veículo para enxergar melhor. Mas, para seu choque, a figura continuava correndo rápida demais, quase sem esforço, acompanhando a velocidade do carro. Aquilo não era normal. Parecia algo além do humano, como se tivesse uma força ou velocidade sobrenatural. Felizmente, os amigos conseguiram escapar do perseguidor assustador, mas a pergunta continua. O que era aquilo? Um homem? Uma criatura? Um ser de outro mundo? Diga nos comentários o que você acha. Essa próxima aparição vai te deixar arrepiado. Um ciclista experiente pedalava por uma trilha tranquila, registrando seu passeio com uma câmera. Tudo parecia normal até que algo inesperado cruzou seu caminho. Deu uma olhada. A criatura tinha o corpo de um cão, mas o rosto parecia o de um macaco. Foi tudo muito rápido. Ele não conseguiu ver com clareza, mas o suficiente para deixá-lo assustado. Curioso e um pouco confuso, o ciclista virou a cabeça rapidamente para tentar enxergar melhor. Mas a criatura já havia desaparecido. Quando ele olhou novamente, a criatura já tinha sumido. Ele parou e começou a examinar a área, se perguntando se tudo não havia sido apenas fruto de sua imaginação. Mas a forma como a criatura apareceu do nada e desapareceu tão rapidamente deixou uma dúvida inquietante do que ele realmente havia visto. Agora,
vamos mudar de cena. Em uma noite de setembro, uma garota estava. Ela estava caminhando para casa quando notou algo estranho à distância. Conforme se aproximava, seu coração começou a disparar. Sob a luz fraca da rua, havia uma criatura com uma forma verdadeiramente perturbadora. Sua postura era quase antinatural, como se estivesse dobrada em ângulos estranhos, e parecia estar parada, apenas encarando a escuridão. A garota parou no meio do caminho, insegura sobre o que fazer. A quietude assustadora da criatura lhe dava arrepios, e todos os seus instintos gritavam para que ela voltasse. E então, o que ela decidiu fazer? Ela deixou seus instintos vencerem e voltou para casa o mais rápido que pôde. Agora, vamos falar sobre um outro avistamento estranho. Uma figura bizarra apareceu nas imagens de CCTV no portão da frente de uma casa. Com um pelo grosso e desgrenhado e grandes chifres, ele se parecia com o mítico Homem-Cabra. No início, a criatura ficou parada, sem saber que estava sendo observada. Mas então, ao perceber a câmera, ela se aproximou lentamente, como se estivesse inspecionando o equipamento. Seu rosto era inquietante de forma estranha, capaz de enviar arrepios pela espinha de qualquer um que a visse. Assistindo a isso agora, você pode se perguntar, seria essa uma besta mítica real ou um perseguidor humano disfarçado de homem-cabra para aterrorizar o dono da casa? Agora, vamos para outro relato. Em uma estrada tranquila e deserta, uma mulher estava dirigindo à noite. Enquanto seguia seu caminho, algo chamou sua atenção. Os faróis do carro de repente revelaram uma figura estranha parada no meio da estrada. A princípio, ela pensou que poderia ser o pé grande ou algum animal de grande porte. A criatura era imensa, coberta de pelos e com um único chifre na cabeça. Mas o que tornava tudo ainda mais aterrorizante era o brilho intenso de seus olhos, que a encaravam diretamente. Curiosa, mas cautelosa, ela parou e saiu do carro para observar mais de perto. Ao se aproximar, a criatura permaneceu imóvel por um momento. Mas, de repente, ela se lançou em sua direção, fazendo com que a mulher entrasse em pânico. Ela correu de volta para o carro e acelerou o máximo que pôde. Em um incidente estranho, os motoristas no Paquistão ficaram chocados quando o trânsito parou de repente por uma razão incomum. Do nada, uma criatura bizarra apareceu, atravessando a estrada bem na frente dos carros. Seu corpo tinha uma forma peculiar, e suas pernas lembravam as de um caranguejo, dando-lhe uma aparência quase cripta. A criatura se movia lentamente entre os veículos parados, deixando todos perplexos e intrigados com o que estavam testemunhando. Isso é realmente assustador. As pessoas ficaram paralisadas em seus carros, mas algumas conseguiram pegar seus telefones para registrar esse momento peculiar. Agora, vamos falar sobre um vídeo que se tornou viral. Postado no TikTok há 6 anos, ele mostra uma criatura estranha que um grupo de amigos filmou enquanto dirigia à noite. Eles estavam percorrendo uma estrada deserta quando, de repente, eles avistaram um animal bem na frente do carro. A criatura parecia uma mistura estranha entre um cachorro e um porco, o que realmente os deixou confusos. Ela tinha o corpo de um cachorro, com pernas longas, mas seu rosto era de um grande porco. Essa combinação de características era assustadora e dificultava para eles identificarem o que realmente era. Algumas pessoas até começaram a especular que poderia ser uma mutação genética ou um réptil bizarro. E, em uma noite, as câmeras de segurança capturaram algo ainda mais estranho. Enquanto caminhava por uma estrada deserta, a criatura parecia um réptil, mas estava ereta sobre 2 pernas, movendo-se com uma facilidade impressionante. Ela era enorme, e em alguns momentos, parecia ter uma cauda. Sua pele escamosa brilhava sob a luz dos postes, tornando-a ainda mais surreal. Era algo que ninguém jamais havia visto antes, o que a tornava ainda mais aterrorizante. O que realmente assusta é o quão calma ela parecia ao passear pela estrada vazia, como se fosse apenas mais uma noite qualquer. Em uma noite tranquila, uma câmera de segurança capturou algo peculiar do lado de fora de uma casa. Uma estranha figura humanoide apareceu nas gravações. Era tarde da noite e a rua estava deserta quando esse ser misterioso surgiu, caminhando casualmente pela estrada. A criatura não parecia nada normal.
com uma estrutura esbelta, movimentos incomuns e uma aparência sobrenatural, deixou as pessoas convencidas de que se tratava de um alienígena. Mas a verdade era bem diferente. Ele não parecia ter qualquer intenção de invadir a casa, simplesmente passou por ela e nunca mais foi visto. Em uma noite, um youtuber ouviu batidas altas e frenéticas na sua porta. A princípio, ele pensou que poderia ser um fã, mas a batida parecia estranha e desesperada. O medo tomou conta dele, e ele decidiu não abrir a porta. Momentos depois, ouviu passos pesados se afastando, deixando-o curioso e inquieto sobre o que poderia ter acontecido. Aterrorizado, ele decidiu verificar sua câmera de segurança para descobrir o que havia acontecido. O que ele viu na filmagem foi chocante. Perto de sua garagem, uma figura estranha apareceu na tela. Seus movimentos eram antinaturais, e seu corpo não se parecia com nada humano ou animal. Muitos acreditam que a criatura se assemelhava a um skinwalker. E você, o que acha que poderia ser? Todos nós amamos nossos animais de estimação, certo? Mas e se seu cachorro se transformasse em algo aterrorizante? Foi exatamente isso que aconteceu com um proprietário, que percebeu que seu amado pet havia se transformado em algo realmente sinistro. De acordo com ele, seu cachorro estava sob a influência de uma entidade demoníaca. No início, ninguém conseguia acreditar no que estavam vendo. Mas quando seu verdadeiro cachorro desapareceu por vários dias, o dono da casa começou a ceder às evidências e à realidade do que estava acontecendo. Ele aceitou a verdade perturbadora. Segundo ele, seu animal de estimação havia uivado de forma assustadora na semana passada, mas nunca imaginou que isso se tornaria uma realidade tão sinistra. Agora, vamos para um outro relato lendário. Enquanto dirigiam por Petrolina, Brasil, um casal bateu em algo na estrada. Ao parar para verificar o que havia acontecido, para sua surpresa, encontraram uma criatura que parecia uma mistura de homem e cachorro. Ela tinha características caninas, mas algo muito mais aterrador. A criatura estava presa na estrada, e isso se tornou um problema inesperado para eles. O homem decidiu ligar para as autoridades, que responderam imediatamente e levaram a misteriosa criatura em sua custódia. Até hoje, pouco se sabe sobre essa estranha carcaça. Agora, vamos a outro relato intrigante. Uma pessoa estava dirigindo sozinha em uma estrada tranquila, à noite, sem nada ao redor, exceto a via e o vasto céu estrelado. Com o canto do olho, notou algo estranho perto do lado da estrada. A princípio, parecia apenas uma sombra, mas, conforme se aproximava, eles perceberam que havia uma criatura agachada do outro lado da barreira da estrada. Era difícil distinguir, mas algo sobre ela parecia completamente errado, como se não pertencesse ali. Se você me perguntar, considerando seus movimentos estranhos e sua figura bípede, eu diria que era um gigante andador com pele de aranha. Esses encontros bizarros continuam a nos deixar cheios de perguntas. Seriam evidências do sobrenatural, criaturas desconhecidas ou apenas truques da mente? No final, cabe a você decidir. E aí, o que você acha? Deixe seu comentário abaixo.